do escritório Parceiro Escolar e Neto Oliveira Filho. E a minha parte aqui hoje é esclarecer a vocês, associados, que estou assinando em conjunto com o escritório um ofício ao presidente do Tribunal de Justiça sobre o Descongela, o famoso Descongela, né? E nós estamos aqui com 4 itens, pedindo ao excelentíssimo senhor presidente que efetivamente implemente a Lei 226/2026, o Descongela, como reconhecimento da contagem de tempo entre maio de 2020 a dezembro de 2021, para fins de quinquênios, sexta parte e licença-prêmio. Também estamos pedindo um apostilamento nos respectivos assentos funcionais de todos os associados, um consequente registro formal. Também o pagamento de forma administrativa retroativo das diferenças remuneratórias devidas a todos os associados, prevista na lei. E, no principal, o item 4, uma interrupção no prazo prescricional a partir do recebimento do presente ofício. Isso é muito importante, embora eu tenha participado de algumas reuniões na presidência e a presidência reconhecer a questão do descongela e que administrativamente já está tomando as providências, mas nós entendemos por bem formalizar esse ofício junto à presidência, principalmente para não ocorrer aí a prescrição, né? Então nós estamos tomando esse procedimento, estão aqui os ofícios, vou assinar aqui, entregar para a doutora, para que seja encaminhado ao presidente. E logo em seguida a doutora estará aqui, conforme nós já anunciamos aí no plantão, né, sobre os precatórios, os acordos que poderão ser firmados. E estamos aqui ao vivo com algumas pessoas, e você também que está online poderá também fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, e a doutora Isa está aqui para esclarecer, tá ok? Então vou assinar o ofício para que seja entregue ao tribunal, e na sequência a doutora Isa dará prosseguimento ao nosso plantão. Boa tarde a todos, um abraço. Então, assinamos e estaremos encaminhando ao excelentíssimo senhor presidente. Obrigado. Doutora Isa, fica à vontade. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos que estão aqui presentes e que estão online nesse momento nos assistindo. O escritório gostaria de reafirmar a parceria que tem junto à associação e prestar as informações mais importantes a todos os associados. E hoje o tema do nosso plantão jurídico é sobre o acordo que está em andamento junto à Procuradoria do Estado e também algumas novas ações que a gente tem e são importantes repassarmos a vocês como prosseguir para propor ação e também os documentos. Para isso a gente trouxe também a Jéssica, que trabalha no escritório. Bem, referente ao acordo com a PGE, está em andamento o acordo que visa realizar o acordo com os precatórios judiciais do Estado de São Paulo. Esse acordo ele tem alguns requisitos. Entre eles, são acordos de precatórios que estão em andamento, já estão na ordem cronológica do Estado, com exceção dos anos de 2027 e 2028. Essa foi uma recente alteração que teve no decreto publicado pela PGE. O que manteve do decreto do acordo seria os deságios, que são muito importantes para quem tem precatórios e gostaria de fazer esse acordo direto com a PGE. São descontos, os deságios para realizar o acordo. Quem tem mais de 60 ou mais, tá? Está na prioridade, ou tem doença grave, tem a possibilidade de realizar esse acordo diretamente com o Estado, com deságio apenas de 20%. Quem não preenche esses requisitos, o deságio é de 40%. Então, é importante entrar em contato conosco, não nos passar a informação da ação, para a gente analisar esses requisitos
passar uma procuração para quem se interessar em realizar esse acordo e nós fazemos esse requerimento direto no portal da PGE. É importante que todos se atentem aos golpes também, que diariamente todos aí recebem ligações, seja de golpes ou até mesmo para tentar vender, comprar esses precatórios, que muitas vezes sofrem um deságio muito grande, né? Então, antes de atender qualquer uma dessas ligações, nos ligue, nos procure para saber informações das suas ações ou para tirar dúvidas. É muito frequente a gente receber esse tipo de ligação perguntando, será que é golpe mesmo? Será que vale a pena eu vender o meu precatório para X empresa? Será que realmente vai demorar tanto tempo para eu receber? Né? Então, tudo isso, nos procure, converse conosco, a gente tem uma equipe grande que pode atender vocês por telefone, por mensagem de WhatsApp, por e-mail. Então, não deixe de nos procurar para tirar essas dúvidas. E o mais importante, se atentem ao prazo que está vigente o acordo, que é até o dia 30 de setembro de 2026. Essa foi uma outra alteração recente que a PGE implementou no novo decreto. Então, sobre o acordo, se houver alguma dúvida ao final, vocês podem encaminhar as mensagens pelo YouTube. Quem estiver aqui presente também, a gente está à disposição. Pode perguntar agora também, né? Sim. Uma vez aceito fazer o acordo, efetuar o pagamento em quanto tempo? Sim, uma pergunta importante que surgiu aqui presencialmente: qual é o prazo do acordo, assim que for requerido o acordo judicial junto à PGE? Bem, o novo edital ele traz um prazo de 30 dias, que pode ser prorrogado por mais 30 dias para se realizar esse acordo, para que seja deferido o acordo. Normalmente não há indeferimentos dos acordos, né, quando está na ordem cronológica que eles estabeleceram, né, que com exceção desse ano e do ano que vem. Então, normalmente não há esse indeferimento. E esse acordo só pode ser feito, pedido, após a homologação dos cálculos. Sim. Se houver ainda briga de fazenda com o cliente, exatamente, não pode ser feito. Não. Uma outra questão que veio importante aqui também, se só pode ser realizada essa transação com a PGE se já foi homologado o cálculo na fase de cumprimento de sentença. E é isso mesmo. A gente só consegue realizar o acordo se existe o número do DEPRE. Como se processa esse número do DEPRE? Quando finalizamos a fase de execução, com a homologação, não houve mais recurso, e o advogado cria o incidente do precatório e o protocola junto ao Tribunal de Justiça, ao cartório. O cartório encaminha esse ofício do precatório para o DEPRE e gera um número de DEPRE. E automaticamente esse precatório cai numa ordem cronológica. Outra coisa, então, se tem aquela briga de fazenda com o cliente. A fazenda sempre acha que é um pouquinho menos do que o escritório está pedindo. Se houver uma deficiência por parte do cliente, não, tá bom, vai, homologa, aceita o cálculo da fazenda para acabar logo, homologar logo e fazer o acordo logo, pode ser feito também, né? Pode ser feito. Uma outra questão que nos trouxeram é se, na fase de cumprimento de sentença, o autor decide desistir dessa impugnação oferecida pela fazenda. O que ocorre muitas vezes quando a gente apresenta o cálculo, a fazenda vem com outro cálculo dizendo que é menor, por N razões. Se a parte, o autor, decide abrir mão desse valor que a fazenda está impugnando, nós peticionamos, dizendo que nós aceitamos, não se opõe ao valor que a fazenda está trazendo,
e o juiz automaticamente, como a gente está abrindo mão, homologa esse valor. A Fazenda, por sua vez, também não vai mais impugnar, recorrer dessa decisão. Logo transita em julgado e abre já a oportunidade da gente protocolar um incidente e gerar o precatório para estar apto a um acordo. Agora, eu devo ter alguma coisa nessa fase aí, não sei se é um lugar, vocês podem aproveitar que eu já estou aqui. Claro, moro claro. no Mogi, já estou aqui, Sim. pessoalmente, para saber que fase que está. Tem uns 2, 3, não sei se já, mas tem um que já está nessa fase quase de pagamento, para ver se já pode já fazer o acordo ou não, e Claro. que é o deságio. Todos que estão presentes, a gente pode pegar o número do CPF, quem está online também, nos escreva o número do CPF, ou informe o número do processo. A nossa equipe vai consultar e informar se está apto ao acordo ou não, e não necessariamente precisa estar no escritório escolar. Nós podemos fazer essa análise e informá-los se o processo está apto ou não para realizar o acordo. Eu perdi o comecinho, como eu estava lá na entrada, é esse deságio para quem tem idoso, vai. É 10% até X%. Não. Ou é 20 mesmo, é 10, ou pode ser 10. É 20. Para todos os autores com mais de 60 anos, portadores de prioridade, portadores de doença grave, é 20%. Os demais é 40% de deságio. Então é 20% para 20%. Tá? É. Caso contrário, Independente do ano do seu precatório. 40%. Caso contrário, 40% de deságio. O acordo foi feito por muito tempo, assim, né? Muitos dos editais eram 40% e pronto. No último edital eles fizeram de acordo com o ano do seu precatório. Até então era. Eles assim. fizeram, mas aí eles voltaram esse ano, só que acho que foi até mais vantajoso por conta da prioridade, né? Que eles deram 20%. Sim. E isso é até uma luta, gostaria até de consignar, né? Que o escritório faz parte da comissão de precatórios judiciais junto à OAB. Então, essa questão do acordo é uma briga, uma das pautas que foi muito discutida, né? A gente correu muito atrás, junto a todos os órgãos responsáveis, para que se fixasse um deságio, dependendo do ano do precatório ou de as situações especiais, né, do credor. Então, até o ano passado, a gente tinha uma escala de deságio. Esse ano, a gente conseguiu que se, ao menos, desse a prioridade dos 20%, né, beneficiasse quem tem a prioridade da idade e também da doença grave. Então, isso é uma luta também do escritório junto à OAB, que nós conseguimos manter. Só para ilustrar, porque no comecinho eu vi um finzinho de conversa com vocês, eu quase caí num golpe desse, esse precatório que eu tenho, eu estava em Ubatuba até, lazer, e me ligaram tudo, olha só, no celular, descobriram escolar e netos aqui, toda aquela parte, tá? Não coloca, inclusive na advogada, e contando, aí, mas peraí, vou te ligar, tá, ligou, peraí que eu vou te passar para outra pessoa, a pessoa falou comigo, e dando, olha, essa é uma ótima notícia, o juiz acabou de assinar, está liberando todo o dinheiro, tudo, e eles me deram exatamente o valor da ação, veja, a ação comece há anos, então eles devem dar petição inicial, por isso. E não estamos conseguindo concretizar o golpe, até o momento, olha, se eu entro aqui, aperta tal senha, tal não sei o quê. Aí eu caio, peraí, burro. É isso que eles querem, só apertar ali, aí eles entram na conta e vai tudo. Sim. Era o golpe. Aí, imediato, era uma sexta-feira, tá? Vou dar no escritório, fecha 5 horas, não sei 4 horas, 5 horas. Já passava das 6 e ia no advogado do escritório conversando comigo. Aí não tinha como falar com vocês. Na segunda-feira, a primeira coisa, eu liguei para vocês. E alguém me disse, não, isso aí é um golpe, já está tendo uma ação correndo já de Sim, já tem um investigação inquérito. criminal já.
para ter um inquérito, mas infelizmente, né, o processo ele é público. Então, eles têm acesso a todos os dados dos funcionários, né? E aí eles têm o acesso, eles entram em contato de fato, eles falam que é do escritório, eles passam os dados do seu processo, em alguns casos, do escritório, inclusive. Em alguns casos eles mandam a petição inicial, né? Porque eles conseguem baixar ali a petição, mandar para o cliente, e aí eles tentam ter acesso de alguma forma à conta bancária, ou eles falam que para liberar o crédito é preciso fazer pagamento de taxa. Não existe a questão de fazer pagamento de taxa para você receber o crédito. E olha, né? Absurdo. Como era uma quantia mais ou menos razoável, olha, não estou conseguindo passar. Então nós vamos que desmembrar esse valor pela metade pagar. Imagina. Tudo assim, tudo. Infelizmente são muitos relatos de golpe, né? Infelizmente tem que estar sempre atento e qualquer dúvida nos ligue mesmo como o senhor fez, que a gente dá a orientação correta. Sempre os nossos colaboradores entram em contato por telefone, ou mandam e-mail ou mensagem, mas sempre com também o timbre do escritório e com os telefones oficiais que constam na nossa rede social. Então, primeiro ponto aí, se quiser tirar uma dúvida rápida, bate o olho lá nas nossas redes sociais, no nosso site, vê se essa ligação, essa mensagem, e-mail, partiu de algum dos nossos endereços oficiais que estão lá. Mas, claro, pode nos ligar, nos mandar mensagem que a gente esclarece detalhadamente. Bom, agora nós vamos falar sobre uma ação, uma nova ação que a gente está desenvolvendo no escritório, está oferecendo aos associados. É uma ação muito importante que a gente está tendo êxito e a gente vai dar maiores detalhes com a Jéssica. Boa tarde a todos, eu quero agradecer, né, o espaço, a associação, o Escritório Escolar Neto Oliveira Filho de Advogados é muito grato pela parceria, né? Enfim, vamos lá. A gente recentemente começou a ingressar com a ação do reajuste que os funcionários do Tribunal de Justiça tiveram em 2025. Foi um reajuste de 2,5%. Vocês passaram a ter esse reajuste em julho de 2025. A resolução que passou esse reajuste para vocês, ela veio a partir daquela data. Então, vocês receberam em agosto o retroativo de julho. Só que, na verdade, a lei estadual, ela fala que qualquer reajuste que o funcionário do Tribunal de Justiça tenha, ele tem que dar início em 1º de março. E aí não aconteceu, né? Vocês começaram a receber em julho. Então, a nossa ação é pedindo para que vocês recebam o retroativo de março até julho, tá? Então, a gente já está tendo decisões favoráveis, é uma ação boa, porque a gente ganha, tá? Tem decisões favoráveis com relação a essa ação. Para todos os funcionários ativos e os aposentados que se aposentaram com direito à paridade e integralidade, a gente também consegue pedir, tá? Em cima da gratificação judiciária que vocês tiverem, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem conversar com a gente está à disposição, tá? A minha equipe que faz todo o atendimento, que faz todo o suporte entre o cliente e o jurídico do escritório. Então, a gente está à disposição para falar com vocês. É uma ação que a gente acredita no êxito exatamente por conta da lei, né? A resolução, a lei, ela é primeiro. Então, por mais que a resolução dê o reajuste de vocês a partir daquela data, a lei ela é bem específica, informando que o reajuste ele tem que acontecer a partir de 1º de março. Quando você fala março, é de 26 ou de 25? Esse reajuste que vocês tiveram, essa ação específica é de 2025. Vocês tiveram um reajuste de 2,5%, que saiu uma resolução, e aí vocês tiveram em agosto. Vocês receberam um retroativo de julho. Esse retroativo que está se referindo é do ano passado para cá? Não, só esse período de 2025, de março, abril, maio e junho. Tá. Vocês deveriam ter recebido o retroativo ali, os atrasados, a partir do dia 1º de março. Tá. E aí vocês só receberam em julho, isso. Vocês receberam o retroativo de julho em agosto. Então a gente consegue entrar com a ação para pedir que vocês recebam a diferença com juros e correção de março, abril, maio e junho. É uma ação interessante porque ela também não é um valor muito alto
consegue se receber através da requisição de pequeno valor. Então, por isso que é interessante essa ação. E também um detalhe importante, né, para complementar a Jéssica, é que a gente tem visto outras ações pedindo também esses reajustes, né, que não foram concedidos de acordo com a lei que determina que todo reajuste tem que ser a partir da data base, que é março. Isso. Só que essas ações que estão sendo improcedentes, elas pleiteiam os últimos 5 anos. Né? Então, qual que é o diferencial da nossa ação? Que nós estamos pleiteando justamente esse intervalo entre a lei e a resolução. Então, por isso que a gente está conseguindo ter êxito nessas nossas ações. Então, só é importante a gente alertar desse detalhe, porque algumas ações estão sendo improcedentes e outras procedentes. Esse é o detalhe entre uma decisão favorável e uma desfavorável. É porque o reajuste vocês já tiveram. Então, o reajuste ele já aconteceu. Se vocês forem olhar a gratificação judiciária de vocês lá em 2025, se vocês forem olhar em março, por exemplo, vocês vão ver que em agosto teve uma diferença. Então, o reajuste vocês já passaram a receber. A única diferença mesmo foi esse período que vocês não receberam. Tá bom? Se tiverem alguma dúvida, a gente está à disposição para verificar no Olerite, para mostrar para vocês. Essa documentação, essa moça... Isso. Isso mesmo. Isso, basicamente são os olerites desses meses e os documentos pessoais, né? Os documentos são pessoais, os documentos pessoais. A gente precisa de documento de identidade, comprovante de endereço, os olerites desse período. Aí aqueles que são aposentados, a gente precisa da publicação da aposentadoria, só para a gente poder verificar a questão da paridade e da integralidade, né? E o contrato de procuração que o escritório mesmo vai fornecer para vocês. Né? Aqui a associação, como é nosso parceiro, eles também têm um contrato de procuração, eles passam para vocês. Tá bom? Estou esperando dinheiro. Estou fazendo Muito bom. Muito bom. E o olerite. O olerite só desse período. A gente vai pedir, então, de 1º de março até agosto. Por que a gente pede até agosto? Para a gente mostrar a diferença que vocês tiveram. Vocês passaram a receber, de fato, só nessa data. Claro. Acho que na publicação da aposentadoria mostra ali. É que faz tantos anos, filha, que eu já não lembro quando me aposentei. Não, mas na publicação, se vocês forem olhar lá no Diário Oficial, se vocês lembrarem a data, a gente também consegue fazer a pesquisa para vocês, tá? Então, porque eu estou sai... ligando para a secretaria do fórum que eu trabalhava, porque eles têm, então eles vão passar. Ah, tá bom. Bom, além dessa novidade, que é uma ação nova dos 2,5%, o escritório, em parceria com a associação, oferece diversas ações que a gente tem êxito, né? Uma delas, a gente pode ressaltar aqui, que é a ação pedindo os reflexos sobre o abono permanência. Então, quem opta hoje em continuar trabalhando, mesmo que já tenha os requisitos da aposentadoria, recebe um benefício chamado abono permanência, que é exatamente o valor da contribuição previdenciária. Só que entendendo assim a administração, deixa de refletir nas verbas que se recebe nas férias, um terço de férias, no 13º, em eventual licença-prêmio. Então, é uma ação que a gente disponibiliza. Algumas ações dá um valor razoável, que até ultrapassa o valor no teto da requisição de pequeno valor, que hoje é 16.900, recebe até por precatória, mas, além de receber o retroativo, há o apostilamento disso. Então, ganhou a ação, cada vez que receber um terço de férias, o 13º, a licença-prêmio, vai vir já o valor a mais, considerando o abono permanência que recebe. E, aproveitando a questão da licença-prêmio, a gente pode falar também sobre essa ação, que é muito importante e a gente tem êxito em todas elas. Exato. Né? É muito importante que quando vocês tenham o período, né, vocês vão ganhando ali a licença-prêmio, vocês têm uma certidão. Nessa certidão mostra para vocês exatamente o período que vocês têm, né, os dias que vocês têm a receber.
E quando vocês vão aposentar, vocês não necessariamente precisam usar a licença-prêmio para poder depois aposentar. Vocês podem pedir aposentadoria e pedir para receber, através de processo judicial, em dinheiro, né, em pecúnia, o período que vocês têm de licença-prêmio. Tá? Licença-prêmio ou férias. Então, quando vocês estão perto de aposentar, é importante que vocês peguem essa certidão informando qual que é o período que vocês teriam ali a ver ainda, os dias que vocês ainda tenham para tirar tanto de férias quanto de licença-prêmio. E aí a gente consegue entrar com a ação judicial, é uma ação também muito boa, ela é rápida, a gente entra de forma individual para cada autor, tá? Então, a documentação que a gente precisa necessariamente é só essa certidão, mostrando para a gente a data que vocês, os períodos que vocês têm, né, que vocês já receberam ali o direito de tirar, e aí a gente entra com a ação. Tá? Então, é uma ação muito boa também para os funcionários. Às vezes eles ficam ali achando que tem que tirar a licença-prêmio, né, para depois pedir a aposentadoria, mas não é necessário. Vocês podem pedir a aposentadoria e aí com essa certidão entrar com a ação judicial. E é importante também ficar atento com a data da prescrição, porque tem 5 anos para entrar com a ação a partir da data da sua aposentadoria. Então, se aposentou, tem 5 anos para poder fazer o pedido dessa licença-prêmio ou as férias em pecúnia. Sim, é uma ação muito boa. É, muito né? boa. Faz um bom precatório aí. E muitas vezes os departamentos pessoais, eles, inclusive, quando vai pegar informações sobre aposentadoria, se programar, informam, olha, você tem que tirar. Não é necessário. Né? Só que judicialmente falando, a gente tem uma decisão já do STF, do STJ, desculpe, que já tem um tema pacificando isso. Então, a gente ingressa com a ação e nem mesmo tem um recurso por parte da Fazenda de tão certo que é esse direito. Então, quando forem orientados dessa forma, vocês já sabem que não é necessário usufruir desses períodos que vocês já adquiriram, seja de férias ou os blocos de licença-prêmio. Dias credores não, né? Oi? Se não requeriu dias credores, assim que se aposentou, perdeu, né? As horas, infelizmente não. Isso, as horas credoras não. Perdeu. Bem, eu acho que é isso, essa questão. Período de 2,5%? Tá juntando. Isso, a ação de 2,5%, o período que a gente precisa é de março até agosto. Porque vocês recebem, né, o olerite de vocês é esse período. Vocês recebem o olerite de agosto com os valores de julho. De março até agosto de 26. Não, só de 2025. Só do período de 2025. A gente precisa dos olerites de março de Na 2025. programação está contando de janeiro de 25 a setembro de 25. Isso, só de 2025. Porque a gente vai olhar exatamente esse período. Por isso que pede um pouquinho antes de março. Né? Exato. Porque a gente quer conferir. Né? Isso, a gente quer conferir a gratificação judiciária de Tem a vocês. moça que vai tirar lá para mim, não imprimir, então. Sim. Já tirou minha. A gente sabe que são bastante olerites também, tá? A gente tem uma equipe lá que pode retirar os olerites, pode auxiliar vocês a retirar também, porque a gente sabe que é um por um que vocês têm que retirar. Então a gente também está à disposição caso vocês precisarem. O moço foi tirar agora. Sim, Quanto claro. antes é melhor. Sim. Não sei se tem dúvidas, o pessoal está mandando alguma dúvida, se tiver a gente pode começar a responder. A gente está à disposição, encerrou os temas principais, mas se os senhores e senhoras tiverem dúvida online, pode nos mandar, por favor, que a gente está à disposição. Enquanto isso, a gente vai continuar tirando as dúvidas do pessoal que está aqui presencial. Na verdade, para a gente consultar o processo de vocês, o que a gente vai pedir? Vai pedir o CPF. Como às vezes vocês ficam, né, não querem mandar nas redes sociais, vocês podem pegar os nossos contatos oficiais e aí vocês mandam pra gente o CPF. Hoje aqui online você não pode ver. Não consigo ver agora para o senhor, a gente tem que verificar direto no sistema do escritório, tá? Porque aí a gente tem que verificar qual a situação de cada autor, mas mesmo que o processo não seja no escritório, a gente está à disposição para consultar. A gente consegue consultar se o processo ele já teve homologação da conta, se já gerou número de precatório. E aí a gente informa, até faz uma projeção para vocês. Então, caso vocês tenham necessidade também, a gente faz uma projeção do acordo. Mas A gente nesse coloca- tempo está muito próximo. Sei lá, convém eu ir no escritório ver ou posso por telefone? Pode por telefone. Você pode pedir, inclusive, para falar comigo, não tem problema. Tá? Você pode pedir para Você falar. dá o número depois, por favor? Sim, aí a gente vai Eu quero consultar e vai fazer a projeção.
Caso a gente verifique que tem um número de precatório que é possível fazer o acordo, a gente já faz a projeção informando, então, qual que é o valor corrigido, qual que é o percentual que vai ser isso. A gente consegue ver. E toda hora que eu ligo para saber, a moça me fala que não é possível, porque é uma ação assim, de alto do mundo, e eu sou uma parte do bolo. Então, a gente tem que verificar se é um precatório individual, se é um precatório em conjunto, né? Porque tem aqueles casos mais antigos que o precatório era com todos os autores da ação no mesmo precatório. Então, eu acredito que a situação do senhor seja essa. Então, a gente tem que olhar lá para ver se o seu precatório está individual. Se ele for individual, a gente já consegue te passar o valor que foi homologado. Aí a gente faz uma atualização, né, uma projeção, porque o valor mesmo atualizado a gente só tem quando tem depósito no processo. Porque aí tem a questão dos juros, de correção, né? E aí a gente vai passar para vocês. Bem englobado, aí a gente tem que desmembrar qual que é o valor do senhor e qual que é o valor dos outros autores. Para não perder a chance do prazo. Claro, sim, sim. A gente consegue analisar para vocês. Então, quem tiver interesse em fazer o acordo, mesmo que o processo não seja conosco, a gente consegue verificar. Se tiver precatório, se tiver homologado já certinho, a gente consegue fazer a projeção e aí vocês decidem se é vantajoso ou não fazer o acordo. Tá bom? Tá bom? Imagina. Desculpa perguntar tanto, mas já que eu estou aqui... Aí ele pergunta mesmo. O quê? Perguntar? Não, tem que Não ofende, perguntar. né? Não, exato. A gente está aqui para isso, é um plantão de dúvida. Minhas dúvidas acabam orientando muita gente, eu acho. Sim, às vezes a pergunta do senhor é a pergunta das pessoas que estão assistindo. Então, de fato, é importante perguntar. Porque, às vezes, por falta de informação, a gente acaba deixando de ver alguns direitos que a gente tem, né? Então, é importante, sim, perguntar, procurar o escritório, procurar, né, auxílio para poder fazer e tomar a devida providência, que nem a doutora Isa estava falando da questão do golpe. Vocês têm advogado? Então tem que ligar, tem que confirmar se é ele, tem que ter credibilidade, né? Então tem que ligar no escritório, perguntar, mesmo que não seja, que nem eu falei, mesmo que não seja conosco, a gente vai auxiliar, porque a gente vê as tentativas de golpe, né? E a questão dos olerites também. Eu quero mover alguma ação, não sei o que posso mover, mandando pra gente o olerite, a gente já consegue verificar se tem mais ações, o que a gente pode requerer, né? A questão do quinquênio, da sexta parte, a gente consegue auxiliar todos. Tá bom. Obrigado. Imagina. E o telefone de vocês vai estar disponível? Sim, eu acredito que a gente vai colocar no YouTube, né? A gente deve colocar também no YouTube, mas vocês ligando aqui na associação também, eles vão passar pra gente. Ou vocês ligam no escritório, na Escolari Neto Oliveira Filho Advogados. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Se não tiver mais dúvida, acho que a gente vai... Pode encerrar. Tem alguma dúvida no chat? Bom, então, só agradecer vocês, tá? Pela oportunidade. Foi um prazer falar com vocês e a gente está à disposição. Bom, agradeço a todos que saíram das suas casas nesse dia frio, né? Especialmente hoje, para vir aqui nos prestigiar no plantão. A gente, como o senhor diz, aqui é um plantão de dúvida. Tem que perguntar, esclarecer detalhes. Esses detalhes aqui mudam muitas vezes nossa decisão de entrar com uma ação, de fazer um acordo, né? Então, a gente está aqui para isso e a intenção, junto com a associação, é estar promovendo esse plantão uma vez por mês, justamente para cada vez mais estar ampliando os direitos, as informações sobre os direitos de vocês, alertando sobre as possibilidades de novas teses, o acordo. É importante que participem, até mesmo para que a gente esteja focado, tá sempre promovendo novas ações e ampliando a nossa parceria com a associação, a quem hoje a gente agradece muito a confiança, a credibilidade e a parceria. Obrigada a todos, uma boa tarde.